Pra fechar, cara, a notícia que chega a ser engraçada. O Vasco começou a pintar as arquibancadas lá no dia 21 de julho. 21 de julho. E agora a imagem que tá passando aí pra vocês, o Vasco terminou de pintar o V hoje. O V da palavra Vasco foi terminada hoje, sendo que começou a pintar dia 21 de julho. Fala aí, torcedor vascaíno que me acompanha aqui no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Galera, saíram duas notícias recentes referentes ao Vasco que, cara, eu consigo encaixar numa linha de raciocínio que eu ando tendo referente a um dos braços, né, dos problemas que o Vasco vem tendo nesse ano, que é o tempo do Vasco que nunca está correto, né, sempre atrasado, nunca é adiantado, nunca é no tempo certo, é sempre atrasado. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essas notícias, aí eu complementarei no final com minha linha de raciocínio. Vamos lá? Robert Rojas, né, zagueiro aí do River Plate, que também joga na lateral direita, que é uma posição muito carente no Vasco, né? A gente vem sofrendo demais, cara, demais com o Pumita. Pumita que definitivamente não consegue jogar bem, principalmente defensivamente, né? Até nos jogos que a gente conseguiu ganhar, né? A gente pega lá atrás no jogo contra o Atlético Mineiro, na primeira rodada, que o Vasco venceu por 2-1, e quase que o Pumita, cara, entregou a paçoca ali no finalzinho do jogo, então é recorrente. Então seria uma posição que eu considero extremamente importante hoje para o Vasco, é trazer um lateral direito, sabe? E Robert Rojas talvez seria esse jogador para suprir essa necessidade. Então vamos para a notícia que saiu referente a ele? Vamos lá. River Plate quer que o Vasco pague 50% do valor acordado imediatamente para liberar o jogador. Já é o primeiro problema referente a esse, vamos dizer assim, esse tapa-buraco, né? A gente sabe que o Vasco vem sofrendo demais para pagar suas dívidas. Parece que o Vasco está trabalhando assim, onde deixa para pagar somente no tempo limite, né? A gente tem várias notícias que demonstram isso, sabe? O atraso de pagamento de Léo Pelé, o atraso de pagamento de Piton. Então o Vasco ali, que vamos dizer assim, está até mal falado no mercado, né? Seria um problema para isso. Se a gente for pensar que está faltando 48 horas para fechar a janela de contratações, esse é o primeiro problema que a gente tem referente a Robert Rojas. Vamos continuar? O Vasco já sofreu com a burocracia da AFA, que é a Associação de Futebol da Argentina, né? Com Capasso e Orediano. É o segundo problema. Faltando 48 horas para a janela fechar, o Vasco estaria numa burocracia final, né, para fechar com o jogador e tal. Beleza, o Vasco fecha. A gente depende dos documentos da Associação de Futebol Argentina, onde a gente já tem uma experiência. Lá, vocês lembram que o Capasso demorou a estrear, o Orediano demorou a estrear, ou seja, o Vasco, cara, acredito eu que tem profissionais trabalhando lá dentro, né? E eles não se precaveram com os erros, sabe? Eles sabem que o futebol argentino demora a mandar documentação e eles estão com essa burocracia toda com o jogador, que agora a gente tem a dificuldade para pagar, que o River Plate quer que pague 50% para liberar, e a gente tem a dificuldade da Associação de Futebol Argentina, onde demora para mandar os documentos. Tudo isso faltando 48 horas para a janela fechar. Então vocês estão entendendo que o tempo do Vasco nunca está correto, cara? Nunca. Nem vamos dizer assim, numa liga de futebol que a gente está trazendo um jogador onde a gente sabe que tem erros. Os profissionais do Vasco, cara, eles têm memória curta, cara. É impressionante. Vamos continuar? Que agora é a segunda notícia. Referente a Diego Costa, né? Camisa 9, que vem sendo bastante falado nos últimos tempos. Vambora. Paulo Brax vai viajar para Madrid entre terça e quarta para se reunir com Diego Costa. Terça e quarta, cara, a janela já vai estar praticamente fechada, sabe? Vai estar ali no finalzinho, faltando talvez 24 horas para a janela fechar. E, cara, mais uma vez, o Vasco está atrasando para resolver os seus problemas. Vou entrar na linha de raciocínio total. Vamos para o segundo fato. Diego Costa pode fechar com o Vasco mesmo com a janela fechada. Aí você pode ficar tranquilo. Pô, Fábio, tranquilo, pô. Como o Diego Costa é um jogador sem clube, ele pode fechar mesmo com a janela de transferência já fechada, sabe? Só que tem um ponto ali para você ficar alerta. Beleza, o Vasco deixa para fechar com o Diego Costa após a janela. Do nada o Diego Costa fala assim, cara, quer saber? Eu não vou pro Vasco. Vasco, esquece que eu não vou para aí. O Vasco vai ficar chupando o dedo, filho. Porque a janela já vai estar fechada, a gente não vai conseguir correr atrás de um centroavante definitivo, sabe? E aí, como é que fica a situação? Então vocês estão vendo que o tempo do Vasco nunca está certo, cara? Tudo é feito no limite. A gente tem dois exemplos claros que eu estou passando para vocês. A gente tem o exemplo do Robert Rojas, que viria para tapar um buraco. A gente teria Diego Costa, que também seria um jogador para tapar buraco. Seria um jogador que eu digo que vai além do campo, sabe? É um jogador muito experiente, já jogou na seleção da Espanha, já jogou em clubes grandes como Atlético de Madrid, Chelsea. Então seria um jogador para carregar piano, vamos dizer assim. Mas mais uma vez, o tempo do Vasco está errado. Mas a gente tem outros exemplos que já se passaram. Vambora. A gente tem a demora para demitir o Barbieri. Isso foi escancarado, né? O Barbieri que continuou no Vasco, trabalhando no Vasco, mesmo após aquela derrota de 4-1 contra o nosso rival, contra o Flamengo.
sabe? A gente tem outro exemplo, demora para tirar o Luiz Melo, torcedor que estava enxergando o Vasco já com nojo, cara. Com nojo, não pelo clube, mas pelas pessoas que trabalham lá dentro, sabe? Luiz Melo, principalmente quando vazou, que ele é apaixonado pelo Flamengo, sabe? Então, demorou demais, cara. E, aliás, o Luiz Melo, ele nem foi demitido, né? Ele foi realocado, ele estava trabalhando em outro setor da 777. A gente tem também a demora para trazer reforços. E quando trouxe somente jogadores pontos de interrogação, onde todos eles eu já cravo. Nenhum vai tirar o Vasco desse buraco, cara. Eles podem até ajudar, podem calar minha boca, com certeza. Mas nesse momento eu não enxergo o Maicon, eu não enxergo o Serginho, eu não enxergo o Medel, eu não enxergo o Praxedes, eu não enxergo o Paulinho Paulo, Sebastião Ferreira, sendo esses jogadores para tirar o Vasco da lama. Nem talvez os possíveis reforços. Se a gente for pegar o Robert Rojas, vai jogar ali na lateral direita e tal. Será que seria o jogador, vamos dizer assim, para ser o craque? Para ser o cara do Vasco? Definitivamente não. Nunca vi um lateral direito salvar um clube ou ajudar o clube a conquistar grandes locais, grandes lugares em um campeonato, sabe? Diego Costa talvez seria um jogador extremamente importante, sim, seria, mas também não enxergo assim ele como um camisa 10, como alguém para estar em todos os lugares do campo. Seria alguém importante, com certeza, para carregar o piano, a pressão iria cair em cima dele e alguém para fazer o gol. Talvez a gente esteja precisando muito, aliás, talvez não, tenho certeza, a gente está precisando muito de um jogador assim, um jogador que consiga definir. Mas talvez um camisa 10, da mesma importância do Diego Costa, seria mais importante nesse momento que a gente está vivendo. Então vocês estão vendo a situação, cara? Demora para tudo. O tempo do Vasco tá errado sempre. Sempre. É essa definição que eu chego com vocês. Espero que eu tenha conseguido passar mais ou menos a linha de raciocínio que eu fiquei pensando aqui, cara, antes de gravar. E bate bem com as notícias e com esse pensamento que eu tenho. Antes da gente continuar, vou fazer um pedido. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão: Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje, não? Então eu conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu comentário, que é extremamente importante, cara. Deixa o like aí, me ajuda demais. E você deixa um vascaíno feliz nesse momento onde eu tô triste pra caraca e o Vasco só massacra a gente. Vamos continuar? Falando um pouquinho agora sobre as feridas, né, que o Luiz Melo deixou no Vasco, mesmo saindo agora, né? Aparentemente o Luiz Melo vai sair no dia 2 de agosto, né? Ele ainda tem um tempinho aí de contrato sendo CEO do Vasco, né? Vamos lá. Presidente do Talheres, André Fassi, falou ao Nils Almirante. Nils Almirante, que é uma das maiores páginas do Vasco no Twitter, sobre a negociação referente a Michael Santos com o Vasco. Todos sabem aí, vocês provavelmente, outros youtubers ou páginas que vocês seguem, falaram muito em relação a isso nos últimos dias, né? Que o Vasco estava negociando com o Michael Santos, que o Michael Santos estava próximo, isso aqui, vai e volta, vai. Parecia uma sanfona, sabe? Vai, tá perto, tá longe, tá perto, tá longe. Então o presidente do Talheres, que é um time argentino, né, falou um pouquinho sobre essa negociação. A gente vai entrar um pouquinho na ferida do Vasco, vamos lá? Foi feita a seguinte pergunta: Michael Santos realmente preferiu a proposta do Vasco? Aí o presidente do Talheres respondeu: sim, o jogador queria ir ao Vasco, é uma instituição grande. Ele falou, então realmente, não é a primeira vez que ele fala isso, ele já falou para outras páginas, outros jornalistas, que o Michael Santos queria muito jogar no Vasco, sabe? Então estava tudo muito próximo ali, só que teve um problema. A parte financeira, a parte onde o Luiz Melo tomava conta. Vamos continuar? Deixa eu só descer aqui. Vamos lá. Como o Vasco conduziu a negociação por Michael Santos? Aí o presidente respondeu: a conduta do Vasco foi normal de qualquer negociação, mas não deram garantias e isso é um risco para o Talheres. Minha gestão não arrisca os patrimônios do clube. Lembrando que a Argentina vive um momento financeiro muito ruim, cara, muito ruim. Então eu tenho certeza que todos os clubes de lá estão com o olho aberto em referente a negociações, sabe? E o Luiz Melo, cara, ele deixou o Vasco, vamos dizer assim, ficar com essa má fama no mercado, cara. Aqui no Brasil criou muito isso. Eu repito, o Vasco demorou muito para pagar o Léo Pelé, o Vasco demorou muito para pagar o Jair, o Piton, o Matheus Cocão, cara. 300 mil reais o Vasco deixou para pagar pro Náutico agora, cara. Agora. Então o Vasco criou essa fama que saiu do Brasil, saiu do país, sabe? Então o presidente do Talheres, o que ele falou? Vasco, é o seguinte, coloca um banco de intermediário que a gente libera o Michael Santos para vocês. Ou seja, um banco iria pagar o Talheres e o Vasco iria ficar com essa dívida com o banco, sabe? Então provavelmente o Luiz Melo deve ter pensado, pô, se a gente for fazer esse tipo de negociação, a gente vai ter que pagar um a mais pro banco, uns juros, sabe? Isso é tudo especulação minha, um pensamento meu. Mas com esse papo de austeridade financeira do Luiz Melo, é assim que eu enxergo, sabe? Porque ficou muito claro, o presidente do Talheres falou que queria colocar um banco ali para intermediar essa negociação. Talvez sabendo que o Vasco é um mau pagador, sabe? Então o Talheres não quis essa negociação de clube com clube, um contrato assinado ali para o Vasco pagar em determinado momento,
sabe? Então é mais uma ferida, mais uma vez foi exposta a ferida aberta do Vasco nesse momento, sabe? O Vasco que deixa o torcedor triste, o Vasco que passa para o mercado que é um mau pagador, o Vasco hoje, cara, não tem extremamente nada de positivo. Nada. O seu estádio que eu filmei aqui, que eu trouxe para vocês, São Januário, que está abandonado hoje, cara. Então, cara, é tudo de negativo. Eu quero que você fale para mim, eu posso estar esquecendo, o que tem de positivo hoje no Vasco? O que tem? Então, essa entrevista do presidente do Talheres demonstra muito uma das feridas que o Luiz Melo deixou aberto, vamos dizer assim, no corpo do Vasco, né? E ficou bem exposta, e o presidente do Talheres falou mais coisas, só que eu não vou trazer para vocês, senão o vídeo iria ficar muito longo. Então, é mais ou menos isso que eu falo para vocês, que, cara, o Vasco tá com uma fama no mercado, faltando 48 horas para a janela fechar, não só aqui no Brasil, lá fora também. Vamos lá? Eginaldo foi apresentado no Shakhtar da Ucrânia. O Vasco vendeu ele por 20 milhões de reais. Gostaria até de pedir desculpa, que teve um vídeo aí que eu falei que o Eginaldo tinha sido vendido para o CSKA da Rússia. Não, eu errei, foi um erro, eu admito aqui. O Eginaldo está indo para o Shakhtar da Ucrânia. Dois pensamentos que eu tenho aqui. Cara, a Ucrânia não está em guerra, mano? Cara, eu vou pesquisar isso. Como é que o Shakhtar tá jogando? Segunda coisa, cara, o Vasco vendeu muito bem, mano. Muito bem, se for pensar que o Eginaldo está em extrema baixa. Ele teve diversas oportunidades esse ano. E ele não conseguiu jogar bem em nenhum jogo. Jogou bem ano passado na Série B. E o Vasco vendeu por 20 milhões, cara. Cara, é o que eu falo, o dinheiro tá entrando, cara. A gente vendeu o Pedro Raul bem, a gente vendeu o Eginaldo bem, sabe? Teve a venda do Andrei. Então o dinheiro tá entrando, mas o dinheiro não sai, cara. Tudo do Vasco é pra pagar lá na frente, Irmão, com a fama que o Vasco está no mercado hoje, a galera quer cash na mão, ou garantias, igual o presidente do Talheres falou. Algum banco pagar e depois o Vasco tem que pagar o banco, sabe? Então, cara, é complicado. Pra fechar, cara, a notícia que chega a ser engraçada. O Vasco começou a pintar as arquibancadas lá no dia 21 de julho. 21 de julho. E agora a imagem que tá passando aí pra vocês, o Vasco terminou de pintar o V hoje. O V da palavra Vasco foi terminada hoje, sendo que começou a pintar dia 21 de julho. Irmão, isso aqui é pra rir, cara. Isso aqui é pra rir. Não é pra chorar, não, mano. Galera, essa é a situação em que o Vasco anda vivendo, que eu trago pra vocês. E, cara, não fica só em São Januário, não, hein? Tem mais locais aí que a situação tá crítica. E eu vou mostrar pra vocês. Mas qualquer hora aparece aí no canal. Tranquilidade? Então, galera, muito obrigado pra você que me assistiu até agora. Graças a Deus, mais um vídeo. E, galera, tamo junto. Amanhã tem mais conteúdo, canal Complexo Vascaíno na área. Espero que vocês tenham compreendido o que eu quis passar pra vocês. Valeu? É nóis, tamo junto. Valeu.